Muito bom dia, estamos de volta. Aula de Química, professora Érica Ramos com vocês. A gente está falando sobre termoquímica. Está fazendo questões envolvendo cálculos, muitos cálculos. Porque não adianta dizer que só que não gosta, né? Tem que praticar. Para poder aprender aquilo que a gente não sabe, a gente tem que aprender. Tá bom? Então eu quero que vocês se permitam isso. Alô, Eliseu Martins. Cadê vocês? Ó, a Marivânia não falta aula, participa o tempo todo, viu? Impressionante. Valeu mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Eu deixei uma questãozinha, né, na última aula, para a gente terminar agora. Então, vamos lá. Inclusive, quer dizer, para vocês terminarem, né? Eu vou continuar, seguir em frente. E aí eu quero que vocês terminem. Qualquer dúvida, vocês podem enviar, né, no meu Instagram, vocês sabem disso. E a gente tem hoje também aula de monitoria, tá? Entrem nos grupos para aula de monitoria, tá bom? Às 18 horas, certo? Vamos lá. Questão de 2019. Eu vou ler a questão para que fique mais claro para vocês. Eu dou os minutinhos para vocês responderem, tá bom? O menor dos hidrocarbonetos, o metano, é um gás incolor e pode causar danos ao sistema nervoso central se for inalado. Pode ser obtido da decomposição do lixo orgânico, assim como sofrer combustão, como mostra a reação balanceada. E a gente acabou de fazer essa reação, né? A massa de metano, que em gramas precisa entrar em combustão para que sejam produzidos exatamente 54 gramas de água é igual a... Bom, aqui nós temos uma típica questão de cálculo estequiométrico, não especificamente de termoquímica, né? Mas é cálculo estequiométrico mesmo. Então, olha o que ele está relacionando. Sempre que a gente vai responder questões desse tipo, a gente tem um passo a passo. Que passo a passo é esse, Eric? Eu vou deixar aqui claro. Em questões de cálculo, como responder questões como essa. Tá bom? Como é que você se depara com uma questão como essa? Você precisa ter calma. Então, o aluno Canal Educação já vai ter feito isso várias vezes. Então, não é nenhum bicho-papão, tá? Esse aqui é o passo a passo para resolver questões de cálculos químicos, ok? Então, esse é o passo a passo. Qual é o primeiro, Érica? Montar e balancear a equação. A Érica já está montada e balanceada. Nem sempre, tá, bebê? Nessa questão, você foi abençoada, que a questão está montada e balanceada. Mas nem sempre, tá? Então, você vai fazer isso, às vezes, muitas vezes é preciso. O segundo passo é você identificar os envolvidos, ou seja, de quem que a questão está falando? Sempre pelo menos 2 indivíduos. Sempre pelo menos 2 indivíduos. Então, eu coloco identificar os envolvidos, porque sempre pelo menos tem 2, tá bom? Então, neste caso, quem são os meus indivíduos? Ó, ele falou assim, a massa de metano, que em gramas precisa entrar em combustão para que seja produzido exatamente 54 gramas de água. Espera aí. 54 gramas de água. Bom, então, eu estou relacionando o metano e a água. Então, eu venho aqui, ó, identifico os meus envolvidos. Água e metano. Qual é a proporção entre os seus coeficientes estequiométricos aqui, de metano e de água? É de 1 mol de metano para 2 mols de água.
Isso aí é identificar os envolvidos, tá bom? Então, identifiquei, já sei que os envolvidos aí tem o CH4, 1 mol do CH4, que está relacionado com 2 mols de água. Então, isso quer dizer que sempre que eu tiver 1 mol de metano, eu vou produzir 2 mols de água. Identifiquei os envolvidos, então já sei a proporção entre eles. O terceiro passo é reconhecer a relação entre eles. Como assim? Eles namoram, são casados? Não, não tem nada a ver. O que é reconhecer a relação entre eles? Na questão ela fala a massa de metano. Então, o que que tu vai usar do metano? É o número de mol ou é a massa? Então, tu vai usar a massa em gramas. Em relação à água, ele deu 54 gramas de água, ou seja, tu vai usar em relação à água também a massa em gramas. Tá aqui a relação entre eles: massa de metano e massa de água. Entenderam? Isso é a relação entre eles. É a questão que me diz. A questão falou qual é a massa de metano que precisa entrar em combustão para produzir exatamente 54 gramas de água. Então, o que você tem que fazer agora é montar a regra de 3. Na regra de 3, pessoal, você tem que lembrar que sempre a primeira linha vai depender de quê? Vai depender disso aqui, ó. Desses coeficientes bem aqui, que é essa relação entre eles, essa proporção entre os envolvidos, de 1 para 2, tá? Então, vamos aqui, vamos lá para onde a gente vai responder. O que nós vimos é que os envolvidos da minha questão é o CH4, e a água, certo? Pronto, tá aqui os meus envolvidos. CH4 e a água. Pronto, tá aí. O que que eu faço agora? Eu vejo que a partir desse coeficiente, eu posso concluir que a relação aqui entre eles é de 1 mol de gás metano para 2 mols de H2O, né? De água. Ok? 2 mols de água. Mas a questão relacionou massa de CH4 com massa de H2O. Nós vimos isso, não vimos? Massa em gramas de CH4 com a massa em gramas de água. Gente, ó, tudo é de um jeito só o tempo todo, essas questões. Se você seguir o passo a passo, facinho você consegue responder. Mas você tem que praticar bastante, não vou enganá-los, tá? Aí, ó, veja, tá aí, massa. O que que eu faço agora, Érica? Bom, agora você vai converter esse mol para massa, porque ele é a primeira linha da sua regra de 3. Tu vai ter que converter o mol de água para massa de água e o mol de metano para massa de metano.
Então, não é à toa que ele deu as massas atômicas de cada um. Você vai calcular as massas molares. Então, massa molar do metano. Como é que é a massa molar do metano? Massa molar do metano é 1 carbono mais 4 hidrogênios. Então, eu vou lá nos valores e vejo. Carbono é 12, hidrogênio é 1. Então, a massa molar do CH4 é 12 mais 4. 16 gramas por mol. Aí eu vou atrás de calcular a massa molar da água, H2O. São 2 hidrogênios mais 1 oxigênio. Aí eu venho aqui, ó. O hidrogênio é 1, o oxigênio é 16. 2 mais 16, 18 gramas por mol. Então, o que você consegue perceber é que, se tiver 1 mol de metano, esse mol vai ser 16 gramas. Toda vez para você converter mol para massa, basta multiplicar a massa molar da substância, ou seja ela qual for, pela quantidade em mol. Ou seja, 1 vezes a massa molar seria 1 vezes 16, que dá 16 gramas de CH4. Certo? Aí eu venho aqui, 2 vezes a massa molar. A massa molar é 18, 2 vezes 18, que dá 36 gramas de H2O. Olha aí. 16 gramas de CH4 está para 36 gramas de água. Então, gente, isso daqui é a primeira linha da regra de 3. E a segunda linha da regra de 3 é o que a questão te deu e o que ela te pediu. O que foi que ela te pediu? A massa de metano. Então, onde está o X? O X está aqui, no metano. E o que foi que ela te deu? Foi a água que ela deu, que foi de 54 gramas de água. Foi isso que ela deu, não foi? 54 gramas de água. Então, vamos lá. Agora dá para desenrolar? Só 2 minutinhos, Renan, por menino desenrolar o cálculo.
Eu tenho um caso simples para você calcular, só meios pelos extremos. X, deixa eu fazer aqui, 36x igual a 16 vezes 54. Aí eu passo 36. Gente, eu costumo fazer isso porque você pode simplificar. Tá? Você pode simplificar. Então, é mais fácil. O valor de x é 24 gramas de metano, que é o CH4. Beleza? Gabarito. Letra B, Marivânia. Letra B, tá bom? Letra B, o gabarito desta questão. Beleza, pessoal? Bom, olha essa questãozinha aqui preparada para vocês. O butano, um dos componentes do GLP, é altamente tóxico e inodoro, razão pela qual recebe uma mistura de etanotiol, uma mercaptana, que é um composto de odor forte e desagradável, para melhor identificação em caso de vazamento. Então, não é o gás de cozinha que fede, tá bom? Na verdade, são adicionados compostos, o cheirosinho, nesses botijões, para que a população perceba quando houver vazamento. A 25 graus Celsius, a combustão do butano gasoso produz dióxido de carbono e água. Sua entalpia de combustão é de menos 687,64 quilocalorias. E as entalpias de formação do CO2 e do H2O são, respectivamente, menos 93,98 e menos, acho que seria menos 68,26. A pressão constante, qual a entalpia de formação do gás butano? Então, eu vou montar a equação para vocês, tá? A entalpia de combustão do butano. Ele quer saber, perdão, a entalpia de formação. Então, ele diz assim, ó, a variação na entalpia de combustão do butano é de menos 687,64 quilocalorias. Aí ele deu o ΔH de formação do CO2, que é menos 93,98, salvo engano. E deu a entalpia de formação da água, H2O, que é menos 60 e quanto? Vamos ver? Menos 68,26 quilocalorias. Aí ele pergunta o que? A entalpia de formação do butano, butano C4H10. Ele pergunta qual é essa variação. Primeiro, então, gente, como você tem a entalpia, Maurivânia, da reação de combustão do butano, então você vem aqui, ó, C4H10, vai reagir com quem? Com O2, produzindo CO2 e água. Foi que eu disse a vocês, o coeficiente do CO2 é o número de carbonos e o da água é a metade da quantidade de hidrogênios. Aí você só conserta os oxigênios. Então, 4 vezes 2, 8, mais 5 oxigênios que vêm da água, eu fico com 13. Beleza? Ok, até aí? Pronto, tá aqui a minha reação. Aí agora, eu vou fazer o seguinte. No primeiro slide da aula anterior,
eu mostrei para vocês que a entalpia da reação é o somatório da variação de entalpia dos produtos menos o somatório da variação de entalpia dos reagentes, certo? Então, eu vou pegar a entalpia dos produtos, bora lá. Da reação, tu sabe, não sabe? Sabe sim. A variação da entalpia da reação, que é a combustão, tu sabe que é quanto? Menos 687,64. Essa é a variação de entalpia da combustão, né, Marivânia? Dessa reação aí. Beleza? Então, aí a somatória da entalpia dos produtos. Quem são esses produtos? É o CO2, então vai ser 4 vezes a entalpia de formação do CO2, mais 5 vezes a entalpia de formação da água. Tu tá entendendo? Então, deixa eu colocar aqui os valores para vocês. Então, vai ser 4 vezes o quê? Quem é a entalpia de formação do CO2? Menos 93,98. Mais. Quem é o outro produto? A água, não é isso? Então, são 5 vezes menos 68,26. Não, ficou feio aqui esse negócio. Aí depois vocês vão tentar responder sozinhos e não vão entender o que é isso, né? Então, isso aqui até agora, pessoal, foi a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Só que a entalpia dos reagentes, você já sabe que a do oxigênio é 0. Substância simples no estado padrão é 0. Então, no caso do meu reagente, menos. Quem é a entalpia dos reagentes? É só o ΔH de formação do metano ou do butano, certo? É só a entalpia de formação do butano. Morreu Maria Preá. Porque só tem ele. Só tem ele do lado dos reagentes. Ah, Érica, mas tem o oxigênio. Substância simples no estado padrão. A entalpia de formação é igual a 0. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui. A gente repete esse primeiro, a gente não muda de lado ainda, tá bom? Para não se complicar, tá? Então, vamos fazer passo a passo. Vamos lá. Menos 687,64 igual a menos 375,92 mais 5 vezes 68,26, que dá menos 341,3. Menos a variação de entalpia da formação do butano. Pessoal, menos 375,92 menos 341,3. Eu tenho aqui, ó, eu vou repetir isso, gente. Eu tenho aqui menos 717,22 menos a entalpia de formação do butano. Vamos lá, vamos passar o butano para lá e o 687 para cá. Bora lá, ó. Quem estava negativo
vai para lá agora, vem positivo. Então, vem delta H de formação do butano é igual. Quem estava aqui e permaneceu, deixa ele quieto. Quem estava negativo chegou positivo, mais 687,64. Sendo assim, o ΔH de formação do butano é de menos 29,58 quilocalorias. Pronto. A entalpia de formação do butano é de menos 29,58 quilocalorias. Gabarito, letra B. Tá bom? Gabarito, letra B. Não é uma questão difícil, mas é uma questão que pode te embananar aí nos cálculos, tá bom? Então, tenha muito cuidado. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês copiarem os cálculos, tá bom? Tá bom, Renanzinho? Vamos dar 3 minutinhos aqui para a galera. Deu certo, então, né? Vocês copiarem direitinho os valores. Agora, a gente vai para essa questão que eu adaptei aqui para vocês. Vamos responder juntinhos, do início ao fim, tá bom? Então, o álcool etílico combustível, mais popularmente conhecido como etanol, é uma fonte de energia limpa e renovável, proveniente de várias matérias-primas, como beterraba, milho, cana-de-açúcar, sendo esta última o insumo agrícola mais utilizado na produção de etanol no Brasil. Lá fora o pessoal usa muito milho. Nos Estados Unidos, por exemplo, o milho é bem forte nessa produção do biocombustível, né? Etanol. No Brasil, a cana-de-açúcar é mais forte, né? Muito mais forte.
Como eu falei para vocês, eu já falei várias vezes, tá em alta isso, tá? O etanol vai ser o etanol de segunda geração, que é aquele obtido a partir do bagaço da cana-de-açúcar, vai ser utilizado em carros de corrida em 2023. Então, é um combustível que está em alta aí na sociedade. Então, ao contrário dos combustíveis fósseis, o etanol é uma fonte de energia natural e limpa, pois sua composição não contém poluentes que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Desde o momento em que brota no campo, a cana-de-açúcar passa a absorver parte do gás carbônico utilizado na produção e no consumo do etanol. Então, a crescente fabricação brasileira de carros flex movidos a gasolina e etanol, iniciado em 2003, foi o que permitiu o avanço da utilização do etanol no Brasil. Atualmente, 97,7% dos carros produzidos no país podem ser abastecidos tanto com etanol como gasolina, puros ou misturados em qualquer proporção. A equação química que representa o processo de combustão do etanol encontra-se representada a seguir. C2H6, deixa eu só passar novamente aqui, que eu acho que a visualização não tá boa. Pessoal de Eliseu Martins, me dê um sinal. Manda um telegrama. C2H6O, tá? Mas eu tô aqui, que eu acho que a qualidade não tá tão boa para vocês, não sei. 3O2, produzindo 2CO2 mais 3H2O, certo? Pronto. Aí a questão diz o seguinte: sabendo-se que a entalpia de formação da água é de menos 286 kJ ao mol, que a do CO2 é menos 393,5 kJ por mol, e a do etanol é de menos 277,6 kJ, calcule a energia liberada na combustão de 1 mol de etanol. Então, aqui, se eu voltar aqui para vocês, nós tínhamos o valor da combustão da reação, né? E aí eu estava pedindo a entalpia de formação do butano. Essa questão já é o contrário. Ela já dá todas as entalpias de formação e pede, Marivânia, a entalpia da reação, ou seja, a energia liberada na combustão de 1 mol de etanol. Então, o que você precisa fazer nessa questão? O básico do básico do básico, que é o nosso objetivo da aula de hoje. Tá bom? Então, eu vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem responder. Beleza? Bora lá.
Tenho aí para vocês a reação do etanol, C2H6O mais 3O2, produzindo 2CO2 mais 3H2O. Então, neste caso, pessoal, foram dadas todas as entalpias de formação. Então, a variação da entalpia de formação da água, do CO2, perdão, e do etanol foram fornecidas. Então, o que a gente faz, né, Marivânia, né, Eliseu Martins? O que a gente precisa fazer aqui? Bom, a gente precisa usar aquele nosso raciocínio, que já sabemos. Nós precisamos produtos, ó, a entalpia da reação, que é a entalpia de combustão, ela é o somatório, o somatório da entalpia de formação dos produtos menos um somatório da entalpia de formação dos reagentes. Então, gente, ó, o ΔH dessa reação é o quê? Deixa eu botar para cá, porque é muita coisa. ΔH é igual. Vamos lá, colchetezinhos. Quem são os produtos? CO2 e H2O. Então, de CO2 eu tenho 2 mols, portanto, eu vou fazer 2 vezes menos 286. Isso, produtos e reagentes, Mariana, isso mesmo. Mais 3 vezes o ΔH de formação da água. Oh, perdão, olha, misturei as bolas. Foi mal, pessoal, misturei aqui. 2 mols de CO2, então 2 vezes a entalpia de formação do CO2, que é 393,5. Já a entalpia de formação do CO2, no caso da água, são 3 mols, 3 vezes a entalpia de formação da água é menos 286, tá? Então, isso é só dos produtos, tá bom? Isso aqui é só referente aos produtos. Isso aqui é referente aos produtos, porque o meu cálculo é produtos menos reagentes, né? Então, eu venho aqui para os reagentes. Eu tenho uma vez, né, o etanol, então a entalpia do etanol aqui menos 277,6 mais o oxigênio, gente, é 3 mols, mas todo mundo sabe que o oxigênio é 0. Que era produto, então aqui é reagentes. Então, esse aqui é 0. Como é que fica agora aqui? A variação de entalpia nesta situação. É verdade, Marivânia. Tabela periódica ajuda demais. Tá? Vamos lá. Tem 2 vezes 393,5. Por que é 2? Por causa do coeficiente. Então, você tem aqui menos 787 mais 3 vezes 286, dá 858 negativo. Menos os 277,6. Bom, pessoal, o que a gente faz agora? Se eu tenho, olha, mais com menos, dá menos, não é isso? Eu vou pegar menos 787 menos
858. Então, variação de entalpia aqui dá menos 1.645. Menos com menos dá mais. Mais 277,6. Então, eu já sei que essa reação aqui será exotérmica, né? Porque o meu valor negativo é muito superior ao meu valor positivo, dá 1.367,40. 1.367,40 kJ por mol. Essa entalpia aqui é a entalpia de combustão que nós acabamos de calcular utilizando entalpia de formação. Tivemos as informações de todas as entalpias, né? Todas as entalpias, e aí determinamos essa entalpia da reação. Então, vou dar 3 minutinhos para vocês copiarem os cálculos, tá bom? Bora, pessoal, bora, pessoal. Voltamos. Voltamos para encerrarmos. Eu acredito ainda que tem essa, mais uma questão, só essa, para a gente finalizar. Então, a gente tem bastante tempo para fazer com calma, tá bom? Ele fala o seguinte: a quantidade de calor em quilocalorias formado pela combustão de 221 gramas de etino a 25 graus Celsius, conhecendo as entalpias de formações do CO2, água e etino, é aproximadamente igual a... Bom, ele está dando aqui os valores de entalpia de formação, né, de todos eles. Opa, entalpia de formação de todos eles, tá bom? Então, a gente vai fazer o quê? Primeira coisa, reação de combustão. Vocês estão carecas de saber. Muito boa tarde, Gabriel. Eita, coisa boa. Como é que tá aí na universidade hoje? Tempozinho tá bonito. Teresina, amanheceu o tempo bonito, nublado, iludindo a gente. Eu não sei se é só ilusão, se vai ou não vai ter chuva, mas tem uma ilusãozinha aí envolvida aqui com a gente em Teresina, né?
Amanheceu bem, bem nubladinho. Seguinte, a gente está mostrando aqui as reações de combustão, né? Então, eu tenho que primeiro, quando falar assim, combustão do etino, você já sabe, combustível mais oxigênio formando CO2 e água. Tá quente, né, Gabriel? Eita, Gabriel, o negócio é sério, viu? O negócio tá sério, a gente tá mesmo em um momento insalubre. Insalubre pra gente. Eu imagino que aí deva estar abafado, né? O clima. Não sei como é que tá seco. Tá vendo? Ó, Marivânia, Gabriel, André. Marivânia hoje tá bombando, Gabriel. Bombando a Marivânia hoje. Eliseu Martins resolveu não falar comigo hoje de novo. Tô só anotando vocês na ocorrência, viu? Anotando vocês na ocorrência aí. Pois bora lá, galera. Olha, é o seguinte. Quando ele falar de combustão, você vai atrás de quê? Você vai atrás de montar a reação. Qual foi o passo a passo que eu ensinei a vocês? O passo a passo que eu ensinei a vocês. Montar e balancear a reação, né? Esse aí é o básico, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos montar e balancear a reação. Reação de combustão do etino. Então, você primeiro precisa saber quem é o etino, né? A gente já viu química orgânica aqui no início de agosto. Então, já dava para vocês terem uma noção de quem é o etino. Pessoal, o etino é um cara que tem 2 carbonos, por isso et. Como ele tem uma ligação tripla, o dobro menos 2, então o dobro de 4, de 2 é 4 menos 2, 2, aqui é a fórmula do etino, mais o gás oxigênio produzindo o CO2 e a água. Tá bom? Então, eu tenho 1 mol de etino, 2 mol de CO2, 1 mol de água e 5 sobre 2 de O2. Tá aí a minha reação de combustão montada e balanceada. A partir de agora, a gente vai relacionar, né? Interpretar o que a questão está te falando. Ele quer saber a quantidade de calor formado pela combustão de 221 gramas de etino. Para isso, eu preciso descobrir primeiro qual o valor de entalpia envolvida na combustão de 1 mol de etino. É a primeira coisa que eu preciso descobrir. Tá bom? E isso tem que balancear, não tem. Voltou, Gabriel. Voltou o áudio. Voltou, né? Ó. Então, nós temos aqui a reação de combustão do etino. E como ele fala de massa de etino, eu tenho que calcular a massa molar do indivíduo. Então, vou calcular aqui a massa molar dele. Massa molar de C2H2
Aí você vem aqui tentar determinar. São 2 carbonos e 2 hidrogênios. O carbono é 12, então 2 vezes 12. Mais 2 vezes 1. 2 vezes 12 dá 24. 2 vezes 1 dá 2. Então, a massa molar de etino é 26 gramas por mol. Ou seja, quando tu descobrir a variação de entalpia da queima de 1 mol de etino, tu vai descobrir qual a energia relacionada à queima de 26 gramas. Não é isso, Marivânia? Aí morreu Maria Preá. Muito bem. Muito bem. Aí agora a gente vai fazer assim. Vamos usar as entalpias de formação desses caras para poder calcular, né, a variação de entalpia da combustão de 1 mol de etino, que corresponde a 26 gramas. Então, a gente vem aqui, ó, o ΔH dessa reação é igual a 2 vezes a entalpia do CO2, que é de menos 94,1. Eita, ficou desorganizado. Espera aí. Menos 94,1 mais a água é só 1, então não precisa multiplicar. Menos 68,30 quilocalorias. Menos a dos reagentes é só do etino, porque o do oxigênio é 0. Então, do etino é mais 54,20. Tá aqui. Produto menos reagentes. Isso, muito bem, Gabriel André, valeu pela lembrança, pela moral, meu amigo. É isso mesmo, hoje nós temos revisão, né, na sala de monitoria. Amanhã tem Teresina Hall, com a revisão presencial, mas também vai ser transmitido tanto pela TV como pelo canal do YouTube, viu? Então, aguardo vocês. Então, vamos lá. ΔH é igual a 2 vezes 94,1 dá menos 188,2 mais menos 68,30. Então, quando você tem isso, mais com menos dá menos, não é isso? Mais com menos, menos. Menos 54,20. Então, eu já posso também arrumar isso aqui. Já posso arrumar isso aqui. Mais com menos dá menos. Então, eu tenho menos 188, menos 68. Tu imagina, tu já tá devendo R$ 188,20. Aí, tu achando pouco, gasta mais R$ 68,30. Então, tu fica devendo ao total, né? Tu tá negativa, menos R$ 256,50. Imagina. Menos 54,20 foi outra compra que tu fez. É, pessoa consumista, né? A pessoa consumista já tá devendo R$ 256,50. Vai consumir mais. Tá aí. O gasto na queima de 26 gramas de etino é de... O ΔH é de menos 310,7 quilocalorias por mol de etino. Então, o que é que isso quer me dizer? Eu vou já passar para outra página para a gente fazer, tá bom? Para a gente finalizar. Que isso aqui é referente a 26 gramas, tá? Isso aqui é energia envolvida, emitida, né?
na queima de 26 gramas de etino. Quanto que eu vou produzir na queima de 221? Entendeu? É isso que ele quer saber. É isso que ele quer saber. Então, eu venho aqui, ó. Vamos dar continuidade, porque a pergunta é: qual a energia liberada na queima de 221 gramas de etino? O que tu descobriu, fazendo ali os cálculos, foi que um mol de etino, um mol de C2H2, que corresponde a 26 gramas, libera, né? Não precisa nem botar o sinal aqui nesse caso, libera 310,7. 310,7 quilocalorias. Foi isso que tu viste, certo? Aí, o que foi que a questão te deu? A questão te deu 221. Eu quero saber qual a energia liberada na queima de 221. Aí você vem para o cruz credo, chama 26x igual a 221 vezes 310,7, que dá 68.664,7. Aí você divide tudo por 26. Imagina essa questão no Enem, cruel, né? Essa aqui é cruel. Dá 2.640,95 quilocalorias. Vamos ver qual é o gabarito dessa questão. Letra A. Pessoal, com essa eu encerro, tá? Agradecendo a cada um de vocês, Gabriel André, Marivânia, até mesmo o pessoal de Eliseu Martins que não falou comigo. Muito obrigada, tá, pela participação de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau.